a resposta à catástrofe histórica do Rio Grande do Sul passou a exigir, vem exigindo, continuará exigindo das autoridades o enfrentamento de várias crises simultâneas e superpostas, que se agravaram desde o começo dessa tragédia. Confira na reportagem. Em meio ao caos, a violência. Sem luz, relatos de tiroteios e de ataques a barcos se tornaram comuns durante as noites, com ruas inundadas e imóveis vazios. Porque os bandidos estão entrando nas casas de segundo piso, estão roubando sim os eletrodomésticos, eu falo de não tem o que fazer. Mais de 40 pessoas já foram presas, suspeitas de saques e até estupros. Barcos da Brigada Militar navegam por onde antes circulavam as viaturas, no esforço para que a insegurança não agrave ainda mais a crise. A catástrofe também fez milhares de desabrigados. Médicos voluntários fazem o que podem no atendimento, sem estrutura e nem equipamentos necessários. Medicações que as pessoas tomavam, crianças que estão, doentes, muita gente vivendo tudo junto ali, gestantes, precisando de auxílio. Faltam remédios, alimentos e combustível numa crise de abastecimento causada pelos danos das inundações à infraestrutura. Estradas bloqueadas, energia cortada, racionamento de água e municípios sem comunicação. O resgate das vítimas reúne bombeiros de outros estados, Defesa Civil e Forças Armadas. Mas as autoridades ainda têm dificuldades para chegar em vários lugares. Grupos e mais grupos de voluntários atuam da maneira que podem para socorrer as pessoas ainda presas nas enchentes. Contam muitas vezes com aeronaves e barcos emprestados. Milhares de pessoas já foram resgatadas, mas o trabalho dos civis e das autoridades enfrenta desafios que vão da logística das equipes até a falta de combustível. Eu estou cansado, mas assim, eu me sinto leve, porque a cada salvamento eu vejo que poderia ser meus filhos, poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai, mas não tem, nós não vamos parar, eu não vou parar, minha esposa não vai parar, todos nós não vamos parar. Pedro Parente, o seu nome é muito ligado ao gerenciamento de grandes crises que envolvem diferentes aspectos com muita complexidade. Você já viu algo como está acontecendo agora? Não, William, não vi absolutamente nada parecido. A dimensão dessa tragédia é realmente inimaginável, porque ela remete a questões que são imediatas, mas também questões muito importantes de médio e longo prazo. E realmente não vi nada igual a isso ao longo da minha vida. Vamos pegando um pouquinho da construção do Pacto Federativo Brasileiro, da maneira como as instituições trabalham. Elas têm condições de responder a essa demanda que você descreveu? William, o problema-chave aqui dessa discussão é que essa enchente não reconhece fronteiras de Estado, não reconhece fronteiras de municípios, ela implica em ações de responsabilidade do governo federal, do governo estadual, dos municípios. Precisa realmente de uma coordenação, por exemplo, para dirigir as doações, para identificar doações, para identificar ainda pessoas que precisam ser resgatadas. Necessita de mecanismos ágeis de alocação dos recursos que vão chegar. Vamos lembrar que o setor público tem uma demanda de burocracia para execução de despesas que leva meses, às vezes. E isto não é possível nessa situação. Então, há necessidade realmente de uma resposta, de um marco legal que não está à disposição hoje do país, do Congresso Nacional, enfim. E isso precisa ser atacado com muita urgência, porque a resposta tem que ser rápida. É isso? Pedro, boa noite, que bom contar com a sua experiência hoje. Conversei mais cedo com Jefferson Bittencourt, que foi secretário do Estado, secretário do Tesouro, é gaúcho e tem, de alguma forma, tentado ajudar exatamente nesse debate que estamos travando aqui. E ele me chamou a atenção para uma massiva destruição de capital no Estado. Diferentemente do que aconteceu na pandemia, quando a padaria, a fábrica, os pequenos negócios, as grandes indústrias desligaram a luz e foram para casa. E quando a pandemia acabou, voltaram e estava tudo lá, né? Foi uma crise de solvência em que o Estado tentou se impor. Agora não, agora é uma crise de destruição total de capital. Como
reconstruir o Estado e parte do país diante disso? Thaís, boa noite, um prazer também estar aqui conversando com você. Essa questão que você menciona é exatamente o que eu falei de consequências a médio e longo prazo. A infraestrutura destruída, o capital destruído, ele não se constrói, não se repõe de uma hora para outra. E depois há que se pensar também que se forem, procedentes as informações de que essa crise pode se repetir pelo aumento constante que tem havido na vazão dos rios gaúchos, há que ter uma resposta de infraestrutura para permitir que, em acontecendo, não repitam-se os fatos que nós vimos aqui. E, de novo, isso requer um tipo de organização que precisa de autonomia, precisa de comando, precisa de coordenação, precisa de recursos, e tudo isso para ser utilizado e disponibilizado num tempo que não é o tempo que se disponibiliza pela sistemática atual de execução de despesas públicas. Daniel? Pedro, boa noite. Daniel falando aqui de Brasília. A gente tem descrito a crise vinculado muito com o efeito das mudanças climáticas, inevitavelmente. E aí tem uma série de problemas causados pelas mudanças, além do que a gente tem visto. A gente viu, por exemplo, séries de apagões em grandes cidades, causados também por enchentes, alagamentos, ventos muito fortes, derrubadas de árvores, e o poder público não conseguiu responder, o setor privado também não adequadamente. Fico pensando em estradas, pontes que estão sendo devastadas no Rio Grande do Sul, que talvez precisem de outro tipo de infraestrutura também, mais resiliente aos fenômenos naturais que virão pelos próximos 10, 20, 50 anos. O que você apontaria como novas formas de pensar, de fazer gestão pública, infraestrutura principalmente, que não estão sendo pensadas e que não são as formas de pensar do século XX? Daniel, boa noite, prazer também estar conversando com você. Eu acho que a questão fundamental é a capacidade de antecipar os problemas que podem vir. A partir do momento que você antecipa, você pode desenhar infraestruturas, pode desenhar modelos de enfrentar essa questão, que são, assim, diferentes, e vai precisar. Você não pode mais, por exemplo, submeter a cidade de Porto Alegre a uma possibilidade de enchente como essa, viu? Porto Alegre é um exemplo, que é a capital do estado, todas as cidades do estado, mas, enfim, capital do estado, aeroporto fechado por um mês, quer dizer, um mês. Eles disseram pelo menos até 31 de maio. E não se sabe o que vai ser encontrado quando a água baixar. Então, de novo, o que se precisa aqui é de uma organização de ataque a esse conjunto de questões que são extremamente complexas, interligadas, e que, de novo, a estrutura existente de governo federal, governo estadual e municípios, essa estrutura ela vai levar muito tempo para resolver essa questão. Esse é um ponto, me parece, crucial, Pedro. Você está insistindo nele pela terceira vez, eu acho, nas suas intervenções. Quando você assinala que, do jeito que a gente tem a nossa organização institucional, ela não tem capacidade, nem a rapidez, de responder ao tamanho dessa catástrofe. Aí você fala numa organização de ataque. O que vem precisamente na sua mente? Algum tipo de gestor ou comitê de gestão ao lado do que, pelo nosso pacto federativo, é a principal autoridade, que é o governador do estado? Olha, sem dúvida nenhuma, precisa de um comitê de gestão de crise que tenha algumas características super relevantes. Em primeiro lugar, precisa ter autonomia. Você não pode decidir nessa Câmara de crise, você não pode decidir nessa Câmara e depois ter que percorrer todos os órgãos, seja do governo estadual, seja do governo federal, para ter as aprovações subsequentes. Nesta comitê ou nesse grupo de gestão da crise, tem que estar todos ali representados, porque a decisão ali tem que ser final. Tem que ter autonomia delegada, tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual. Tem que ter recursos disponíveis que possam ser imediatamente alocados e que possam ser utilizados numa sistemática muito mais rápida de gasto público do que fazer concorrência, enfim, como eu já falei várias vezes. Isso já, quer dizer, eu acho que isso já se viu que funciona. A questão realmente é que, neste caso, há uma complexidade maior, porque não inclui uma única esfera de governo. Vamos lembrar
aqui, para encerrar esse meu comentário, a questão da Covid, mas já existia um mecanismo de coordenação entre o governo federal e governos estaduais, que era o SUS e a reunião dos secretários de saúde com o governo federal no âmbito do SUS. Aqui não tem isso, até porque não é só saúde. Saúde é um problema fundamental, mas tem infraestrutura, tem alimentos, tem remédio, enfim, não vou me repetir. Pedro, e a participação do setor privado nisso? O William chamou a atenção aqui dessa corrente de solidariedade, mas é uma solidariedade ativa, em que as pessoas estão dispondo seus aviões, seus carros, seus barcos, seus jet skis, a sua saúde, o seu tempo, enfim, para isso. Mas há também uma disposição sendo detectada de alocação de recurso privado. Como é que você enxerga a coordenação dessa participação privada e que arcabouço legal, jurídico, de regramento que o Brasil tem para validar essa articulação conjunta? Você falou a palavra-chave aí, Thaís, coordenação. Porque se não há uma coordenação de toda essa ajuda imensa que os brasileiros estão dando ao Rio Grande do Sul, você pode estar mandando recursos dobrados para alguns lugares, para outros não mandar recurso nenhum. E isso tudo precisa de levantamentos, precisa de gente trabalhando para levantar, para organizar, para separar, para identificar necessidades. Então, esse tema de coordenação, ele realmente é fundamental. E ele é urgente, é fundamental nesse momento em que as ajudas estão chegando, mas ele será também muito relevante no momento seguinte. Pedro, desculpa, Daniel, só rápido que me ocorre um esclarecimento ao Pedro. Pedro, você passou por várias situações de crise, enquanto você ocupou cargo importante no governo federal, também em várias empresas privadas e estatais. Há algum exemplo internacional de coordenação abrangente de amplas situações catastróficas como essa que eventualmente lhe vem à cabeça? Olha, eu acho que um exemplo internacional que sempre vem mencionado é o do furacão Katrina, né? Mas ali, vamos lembrar que foi mais limitada a região que alcançou. Foi ali mais ali em cima de New Orleans, se eu não estou enganado. Pode ser que tenha outras regiões que afetaram. Eu não sei que tipo de estrutura o governo americano montou naquele momento. Mas nós temos, e se vocês me permitem, nós tivemos no Brasil um exemplo, que foi a crise do apagão de 2001 e 2002, onde uma estrutura especial foi montada com poderes extraordinários estabelecidos por uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso Nacional, onde havia uma coordenação ampla, havia autonomia, havia todos os setores representados. O grande problema aqui, a gente repete sempre, como você colocou na abertura, William, é o fato de que aqui existe mais uma esfera de governo e a gente não encontra no marco legal brasileiro hoje, na estrutura legal do Brasil hoje, algum ato, a não ser, como você também mencionou, uma emenda constitucional aprovada em regime de urgência que possa estabelecer esse tipo de mecanismo coordenando o governo federal e o governo estadual e os municípios. Daniel, desculpa ter te interrompido. Por favor, eu só abriria um parênteses para dizer para as pessoas de menos de 40 anos que talvez não tenham ideia que Pedro Parente foi o coordenador dessa Câmara, da qual ele se referiu em 2001, 2002, né? Nunca é demais lembrar. Mas, Pedro, o que eu ia te perguntar, e realmente é um ponto que me intriga de verdade, é como o Estado pode encontrar algum ponto de equilíbrio entre retirar o cipoal burocrático que existe para fazer contratações mais emergenciais, dar velocidade a essas contratações e a implementação de decisões importantes em situações como essa no Rio Grande do Sul. É o caso, é preciso acelerar, senão o socorro não vai chegar na velocidade necessária e, ao mesmo tempo, diminuir o risco de oportunismo político, econômico, custo de corrupção que pode estar envolvido. Qual o papel ali dos órgãos de controle, por exemplo? Que se você for seguir tudo à risca, como seguiria numa situação normal, a ajuda também não chega. E a gente não vai mudar a cultura também de corrupção no país em tão pouco tempo. Então, como encontrar esse ponto de equilíbrio?
Eu acho que você envolveu a resposta na sua pergunta. Esse tipo de legislação super especial, ele tem que envolver também os órgãos de controle. Os órgãos de controle vão ter que agir com a mesma presteza dos órgãos de execução. Tem que ser alguma coisa assim. Não pode se prescindir o órgão de controle. O que não pode é fazer um controle ex post, que leva meses, às vezes anos, para estar concluído. Tem que ser uma coisa diferente. O que eu estou insistindo aqui é que a abordagem por uma crise diferente tem que ser diferente. Essa crise foi gigantesca, ela está sendo gigantesca. Então, não pode ser uma abordagem business as usual, como se diz, ou seja, como um dia a dia. Não é possível. Não adianta abrir um crédito extraordinário, o governo federal está fazendo um grande esforço. Mas quanto tempo vai levar para esse dinheiro chegar ao Rio Grande do Sul? Quanto tempo eles vão poder utilizar? Essas questões precisam ter respostas e respostas urgentes.